Bom, família, é sexta-feira e sexta-feira é dia da gente falar do nosso querido Leão Azul Paraense que já se encontra desde ontem às 22 horas lá em Goiás, onde fará o treinamento hoje ainda, um apronto no caso para o jogo de logo mais neste sábado contra a equipe do Vila Nova. Jogo esse decisivo para as nossas pretensões e as pretensões de sequência no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes de começar o vídeo, já peço a você, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype pro canal, não esquece também de deixar teu comentário e deixar tua opinião desse momento azulino. O que você está pensando? Você está acreditando nessa vitória? Você está confiante para esse momento do Clube do Remo? Você acha assim que dá para esse acesso? Primeiramente chegaremos aos 45 pontos. O que você diz desse momento azulino aí? E o que você vem vivenciando desse nosso querido Leão Azul Paraense? Bom, gente, indo direto aos fatos, o Clube do Remo viajou no dia de ontem e chegou lá às 22 horas, tudo tranquilo, repousou e hoje vai fazer um apronto, já avisando esse jogo de logo mais contra a equipe do Vila Nova. Vila Nova que enfrentamos aqui logo após aquele ser campeão do Campeonato Paraense. O Clube do Remo venceu o Vila Nova por 2-0, lembrando que esse é o confronto de número 18 das duas equipes, tá? São 7 empates e 5 vitórias de cada lado. Com algumas vitórias, o Clube do Remo inclusive já venceu 2 vezes o Vila Nova lá nos seus domínios. E se for para um momento de vitória, o momento tem que ser esse, gente. Até porque o Clube do Remo chega melhor a pronto do que a própria equipe do Vila Nova. Mas como vocês sabem, é uma equipe que joga dentro da sua casa. Pretensões de acesso do Vila Nova já são muito pífias, tá? Até porque, segundo o retrospecto dos últimos campeonatos e de todo esse campeonato da Série B, na 25ª rodada, quando você chega com 36 pontos, você consegue ainda vislumbrar um acesso. Coisa que o Vila Nova não tem, né, gente? Coisa que o Vila Nova não tem, inclusive está ali na 15ª posição. Antes de chegar nessa rodada, antes de chegar nessa 26ª rodada, na 25ª haviam 12 clubes com pretensões de acesso, digamos, nesse limiar aí. Porque durante esses anos aí, só tiveram 3 clubes que chegaram na 25ª rodada e com 36 pontos conseguiram se classificar para a Série A. Foram o Avaí, o Bahia e teve mais outro aí, salvo engano, tá? Então o Atlético Paranaense mesmo, que teve 3 vitórias seguidas, chega com grandes pretensões e vai um campeonato de recuperação mesmo para tentar chegar. Tentar se igualar e juntar esse grupo dos 3 times que chegaram com 36 pontos nessa 25ª rodada. No caso do Vila Nova não, ele o CRB e o próprio Operário já ficaram pelo caminho, é muito difícil, ainda não teve, né? Pode acontecer? Pode, de ele estar com 35 pontos e começar uma retomada aí de... Faltam 13 jogos, tem 35 pontos, fazer 30 pontos, digamos. 10 jogos, 10 vitórias seguidas aí, ele pode fazer 30 pontos nesses 13 jogos, né? Para alcançar mais de 65 pontos. Então é muito difícil, gente, muito difícil. Mas não é impossível, né? Mas não aconteceu. Nessas 19 ações de Série B de pontos corridos, nunca ocorreu isso. Aconteceu de 36 pontos, você chegar nos 36 na 25ª rodada e você conseguir numa arrancada classificar, como eu citei a vocês. O Avaí, o Bahia e teve mais outro clube que chegou a essa porcentagem de conseguir se classificar. É difícil, mas não é impossível. Essa é a intenção do próprio Atlético Paranaense, que reforçou bastante. Eu vinha falando para vocês, o Atlético Paranaense reforçou, mas aí a galera duvidando, tá aí, né? Bom, então no que se trata do retrospecto do Clube do Remo, ele vem melhor aí um pouco, porque o Clube do Remo tá com 38 pontos. Com essa vitória, que abençoe Deus aí a nossa pretensão, o Clube do Remo pode estar chegando aos seus 41 pontos e passando a barreira dos 40 pontos, já é melhor ainda para o Clube do Remo. Então, o Clube do Remo que viajou com o que tem de melhor no momento, até porque Cantígio e o Pagnassati, Pana, né? O Pana aí que deu uma entrevista, foi apresentado oficialmente, está contente de estar aí em Belém, retornando ao Brasil. Ele estava na Copa do Mundo de 2014 pela equipe da Grécia, né? Ele fala, inclusive um repórter lá tentou falar em inglês, ele pediu que fosse falado em português mesmo, porque nós tínhamos o tradutor lá. Essa vergonha foi passada no cartão de crédito de quantas vezes será, né? Gente, a gente não pode meter o pé pela mão daquilo que a gente não sabe fazer, né? E aí tá até melhor do que eu, não sei se ele falou em inglês ali, né? Bom, mas o fato é que o Pana deu a sua entrevista,
deu o ar da graça, está se adequando à cidade e quem sabe já para o próximo jogo contra o Atlético Goianiense já está apto a representar a equipe azulina. Até porque o próprio Natan Pescador já viajou, ele vinha treinando na equipe do Grêmio, né? Um treinamento de primeira divisão, como vocês sabem, é melhor mesmo do que no da Série B, até porque as dinâmicas são diferentes de clubes da Série A do que clubes da Série B, porém, ele já viajou com a equipe. O elenco que viajou foi Marcelo Rangel e Igor Vinhas, né? Tá, de laterais nós levamos o Nathan Santos e o próprio Marcelinho, zagueiros Klaus, Itassano e o Reinaldo, Sávio e Alan Rodrigues, tá? Tivemos ali no meio campo Regis, Diogo Hernandes, que provavelmente será o titular, Luan Martins, Natan Camargo e Natan Pescador. Natan Pescador que faz aquela meia, pode fazer uma segunda volância, tá? Pedro Castro, Jaderson e Pavani, Pedro Rocha, João Pedro e Eduardo Melo. Não sei onde eu achei Jorge. Jorge ainda está se recuperando, tá, gente? Pegando a melhor forma física. Nico Ferreira, tá? Marrone, e olha aí quem apareceu, o Janderson. Eu não falei pro Janderson, falei para vocês do Janderson. Havia saído uma fake news sobre o Janderson, dizendo que ele já estava de volta ao Ceará, tinha retornado do empréstimo e teria sido vendido. O Janderson estava se recuperando no NASP e está aí agora se apresentando. Inclusive, um nosso amigo do canal perguntou sobre ele e ele já vai para essa partida aí no banco de reserva, né? Janderson que iniciou uma boa temporada no clube do Remo, porém, depois da contusão, não voltou mais àquela situação. Quem sabe essa recuperação do adutor possa sim ser aquela situação, porque o Janderson é um jogador de explosão, como vocês sabem, é um jogador muito rápido, de partir para cima, então ele estava com problema no adutor da coxa, né? Acho que era até a coxa direita ou a coxa esquerda, e agora, quem sabe, uma demora maior de recuperação, possa sim estar vigorando, pelo menos entre a equipe reserva, ou até figurar no titular, até porque o Nico foi bem, mas nas duas assistências, né? No primeiro tempo o Nico não tinha feito nada, tá, gente? Fato é que o clube do Remo levou o que tinha de melhor nesse momento, e eu acredito que a equipe titular possa figurar já o João Pedro ali como titular, tá? Até porque ele foi falado sobre isso, sobre o treinador, falou que estava sendo dado melhor opção pelo Eduardo, porque ele vinha de 3 jogos seguidos e tal, e o João Pedro não vinha, então já figurou bem ali na frente no segundo tempo, pode sim ser titular, tá? Mas aí nós vamos aguardar para amanhã, até porque hoje ainda tem um treinamento, o clube do Remo que se adequa à situação que o time adversário vai fazer, até porque o time adversário vai contar com o retorno de um velho conhecido nosso aí, o João Vieira, né? E também outros jogadores que figuram ali, mas não é um bicho de 7 cabeças. É um adversário que, bem estudadinho, ele dá sim para se vencer lá, até porque o Atlético conseguiu beliscar um pontinho dentro da sua casa, sendo que o Atlético tem aquelas limitações, porém é um time que parte para cima, né? Parte mesmo sem medo de nada. O Atlético eu acho que é o time mais agressivo que tem, em quiçá agora o próprio time do Atlético Paranaense, né? Que se adequou bastante e eu tô gostando de ver o futebol dele, nós já vamos enfrentar ele dentro de casa. Bom, gente, sobre o clube do Remo nós temos até esse presente momento, é isso. Teve a demissão do rapaz lá do setor de análise de mercado, que o clube do Remo tinha montado justamente com papelinho, mas como vocês sabem, o trabalho todo mudou, inclusive a equipe do clube do Remo, se você pegar ela na ponta do papel, na ponta da caneta agora, você vai ver que tem muitas mudanças. A única mudança que a gente não vê tanto assim é no setor defensivo da equipe que iniciou o campeonato para cá, quiçá a situação do Nathan Santos, mas do meio campo em diante você pode ver o próprio Diogo Hernandes, que figura ali, já de Pavani, são da casa, já Luan Martins também já estava aí, porém o setor de ataque só temos ali o Pedro Rocha, do restante Marrone e João Pedro e o próprio Nico Ferreira, já são chegadas do próprio executivo de futebol nosso, Marcos Braz, né? Marcos Braz que tem um grande nome no mercado e tem trazido jogadores aí. Nós estamos aí todos na expectativa que o clube do Remo conquiste esse ponto fora de casa, conquiste essa vitória, para que o clube do Remo chegue aos 41 pontos, mais próximo da permanência, e aí sim você lutar com todas as forças, porque tem muitos jogos pela frente. Depois desse jogo terão mais 12 jogos, sendo desses 12, 7 dentro de casa. Gente, essa vitória vai ser de suma importância para nossas pretensões. Então, que o clube do Remo se arme melhor. Mas fale aí o que você acha desse momento azulino. Você acha que dá para acreditar? Esse time que foi levado dá sim para concorrer diretamente com o time do Vila Nova? Você que tem acompanhado o Vila Nova aí, comente aí, deixe seu comentário
E no próximo vídeo a gente vai trazendo uma melhor solução aí. Se tiver alguma mudança, alguma coisa assim, a gente traz para vocês. Mas não esquece, deixa o teu like, compartilha e deixa o teu hype aí também para nós. Valeu!